diferentes práticas de exercício físico. Agora, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre a hidroginástica, tirar um pouquinho o mito aí que vocês, né, não sei se alguém já fez ou alguém da família já fez, mas não é atividade para terceira idade, tá? Não é uma atividade para idoso, sendo que, apesar que o público maior é idoso, gestante, mas está longe disso, tá? Então, durante a apresentação vocês vão perceber um pouquinho e no final dela eu vou dar um exemplo para vocês que até, né, os jovens hoje em dia estão praticando uma modalidade que perdeu força nos últimos anos, né, porque conforme o tempo vai passando, várias áreas vão surgindo, várias modalidades, várias práticas de atividade física vão surgindo, então vai aumentando bastante as possibilidades das pessoas, né, do público, porque antigamente era a hidroginástica nos anos 80, ginástica localizada, uma musculação, né? Hoje em dia tem várias áreas diferentes, pilates, yoga, treinamento funcional, crossfit, né? Natação também vem crescendo, então ela perdeu um pouquinho de força, mas é um mega de um exercício aí para quem gosta de piscina, né? E vale muito a pena, tá? Sou um pouquinho suspeito para falar, que vocês sabem, eu fui professor de hidroginástica há praticamente 10 anos, né, da minha profissão, da minha área. Então, dei bastante aula de hidroginástica, fiz um trabalho em cima disso, a gente vai discutir um pouquinho hoje, tá bom? A hidroginástica, ela é uma união, né, de vários exercícios aeróbicos, localizados principalmente, né, são que a gente trabalha alguns exercícios localizados, de alongamentos, relaxamentos dentro da água, né? De preferência água aquecida, né? Muitas academias aí trabalham a hidroginástica até como forma de terapia também, né? Que nós temos a hidroterapia, que são os fisioterapeutas que dão para as pessoas, né, como forma de tratamento. Um pouquinho da história da hidroginástica, né? Os primeiros registros que nós temos foi lá com os romanos, no período de 460 a 375 a.C., tá? Nessa época, eles utilizavam diversos tipos de banho, na verdade, né? Então, não era prática de atividade física, eram banhos. Então, eram banhos quentes, né, com forma de recreação, né, brincadeira, lazer. Ambientes fechados, com ar saturado, úmido e quente, né, que é as famosas saunas de hoje em dia, né? Esses banhos tinham relação com costumes local, né? Hábitos de vida, tinha uma relação com o sagrado, que a gente fala com o sagrado na questão da pureza, da purificação do espírito, né? E não tinha nenhum propósito claro de atividade física. Aí, com o passar dos anos, né, estudos foram acontecendo, aí eles começaram a primeira prática de exercício físico na água foi numa piscina bem comprida, não muito funda, né, com altura até o joelho, onde eles colocaram bastante dessas pedrinhas, né, de lago, que as pessoas ficavam caminhando, e aí começaram a identificar que tinha benefício fazer esse tipo de exercício na água, nessas caminhadas, nessas pedras, como forma de exercício dentro de uma piscina rasa. Então, a história da hidroginástica começou a partir daí, tá? Como forma mais de banhos, recreação, com pouco relação com a atividade física. E aí ela ganhou força bastante nos anos 80, tá? Dentro da hidroginástica, nós temos umas propriedades muito importantes, né? Que faz a gente entender a eficácia desse exercício. Então, uma das propriedades, eu vou falar algumas para vocês, tá bom? Alguma das propriedades que nós temos é a questão da flutuação, né? Considerada a primeira força física que percebemos ao entrar na piscina. É a força que atua em sentido contrário à ação da gravidade. Então, quando a gente entra na piscina, né, as pessoas que não têm medo, que conseguem se relaxar e tal, tem uma grande facilidade de flutuar. As mulheres mais fáceis ainda, né? Por essa questão, a gordura interfere. Então, a mulher tem seios, tem um quadril mais largo, então elas têm uma facilidade maior de flutuação. Dentro uma outra propriedade, nós temos a pressão hidrostática. O que é essa pressão, né? É exercida igualmente sobre todas as áreas da superfície de um corpo imerso em repouso a uma dada profundidade. Então, para cada profundidade, a gente tem uma pressão diferente no nosso corpo. Então, se a gente faz exercício com água até pela cintura, é uma pressão. Até o tronco é outra pressão. O corpo inteiro submerso, uma pressão maior ainda. Então, um exemplo que eu dou para vocês, quando a gente fala assim que a gente recebe essa pressão por todas as áreas do corpo,
Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vou fazer um exercício na hidroginástica com halter de flexão e extensão de cotovelo. Quando a gente faz flexão e extensão de cotovelo, a gente está trabalhando o bíceps, né? O músculo que a gente está trabalhando ali, que a gente está querendo ganhar força naquele músculo. Dentro da água, nós vamos trabalhar o bíceps e o tríceps com a mesma intensidade, porque o nosso corpo está inteiro dentro da água. Então a gente tem resistência da água para fazer o movimento de flexão, nós temos resistência da água para fazer o movimento de extensão. Então a gente trabalha o músculo, o corpo por inteiro, porque a água está em volta do nosso corpo inteiro, né? Então o corpo fica imerso, né, embaixo da água, então a gente consegue trabalhar todo o grupo muscular. Vou fazer um exercício de peito, né, para frente, por exemplo, como se fosse uma barra, com uma barra, a gente vai estar trabalhando costas também. Então a gente tem essa vantagem muito importante dentro da hidroginástica, né, devido a essa propriedade da hidrostática. Seguindo aqui rapidamente, a questão da temperatura, né, ela influencia muito na questão cardiorrespiratória, né? Então o ideal das práticas em piscina seria entre 27 e 29 graus. Se a gente praticar exercício, né, então a gente tem bastante reclamação, normalmente eu tinha, né, que a piscina estava muito fria, o pessoal falava. Então a gente colocava um termômetro ali na água e mostrava que a água estava ali, 29 graus, 30 graus. Então é o ideal. Se a gente passar de 29, 31, 32 graus, é uma piscina com água muito quente. Isso pode fazer mal durante a prática de exercício. A pressão arterial pode aumentar, a gente pode causar alguns problemas, ainda mais se tiverem pessoas que têm problema de pressão alta. Então, o ideal é de 27 a 29 graus. Pode ser mais frio? Pode, mas o trabalho de aquecimento tem que ser muito intenso, tá? Agora, se a gente for falar um pouquinho da hidroterapia, que é um tratamento dentro d'água, o ideal é essa piscina estar um pouquinho mais quente, tá? 30, 31, 32 graus, até porque os exercícios são muito mais tranquilos, para relaxar a musculatura, então a água tem que ser bem um pouquinho mais quente, a intensidade é totalmente diferente, né? Então dá para se fazer a hidroterapia em piscinas mais quentes. Agora, a hidroginástica, a natação, tem que ser nessa temperatura aí de 27 a 29 graus, tá bom? Então essas são 3 propriedades, né, que são muito importantes dentro da hidroginástica. Falar um pouquinho das características, né? Então, ao contrário dos exercícios que a gente faz fora da água, né? Na hidroginástica a gente não tem aquela questão das dores, né? Que são características de outros exercícios, né? Que a gente fala dor pós-treino, isso não acontece. Transpiração, muito menos, né? A gente está no ambiente aí com água, então a gente não tem a transpiração. A sensação de exaustão, do cansaço, né? Daquela fadiga, como a gente tem em outras práticas, também é praticamente nulo, né? Então são boas vantagens aí para quem não gosta de suar e de cansar muito praticando exercício, tá? O indivíduo dentro da água tem uma sensação de redução do peso, então a gente se sente mais leve, né? Não tem a tensão nas articulações, então pessoas que têm problema com articulação, musculatura um pouquinho mais fraca, artrose, osteoporose, então são exercícios que não sobrecarregam a articulação, que também são muito bons para quem tem esse tipo de patologia, tá? Então não sobrecarrega, não tem impacto nas articulações, né? Então é fundamental para essas pessoas que têm problema de joelho, na coluna, então não sobrecarrega muito essas articulações, tá? Então, por isso, né, por todos esses motivos, os exercícios dentro d'água são característicos, são desenvolvidos com grande facilidade, né? Apesar que quem tem medo, e acontece muito, né? O pessoal, o médico vai lá, o médico mandou eu vir fazer hidroginástica, mas eu tenho medo. O medo atrapalha muito quem quer fazer exercício físico na água, né? Eu tenho medo de me afogar, eu tenho medo de afundar, então atrapalha, porque você vai fazer todo o exercício contraído, com uma rigidez, você não vai ficar relaxado, você vai ficar tenso, então isso vai atrapalhar. É lógico, com o tempo isso melhora, né? O medo vai passando, as coisas, vocês vão vendo os benefícios acontecendo. Mas o medo, de início, atrapalha muito dentro da hidroginástica, né? Ou qualquer atividade na água. Como benefícios, né? O Figueiredo e o Bonachella de 2000 falam assim:
que nós temos o aumento da resistência cardiovascular, né? Como qualquer outro tipo de exercício físico, aumento da força e da resistência muscular localizado, então a gente sente, né, o nosso corpo ficar um pouquinho mais rígido, né? A gente não fica forte, não tem a questão da hipertrofia como os outros exercícios, musculação, crossfit, treinamento funcional. Mas a gente tem a questão da resistência muscular, aquele tchauzinho que a gente tem embaixo ali, que balança tudo, isso vai sumindo conforme o tempo da prática da hidroginástica, tá? Mudanças na composição corporal. Aqui eu queria abrir um parênteses para vocês, que eu fiz um trabalho de hidroginástica, né, na minha graduação, onde eu avaliei mais de 60 alunos acima de 50 anos. Então, sempre eu tirava medida do peso corporal, tirava medidas de circunferência de cintura, quadril, abdômen. Então, o que a gente percebeu ao longo de 6 meses de estudo? Que a questão do peso, né, da composição corporal, o peso, não mudava muito, não tinha uma mudança significativa. As pessoas não perdiam tanto peso, né? Até porque a gente não tinha o controle da alimentação, que faz parte aí de quem quer perder peso. Mas na questão das medidas de cintura, quadril, houve uma redução significativa das pessoas que ingressaram na hidroginástica. Então, quem quer perder uma barriguinha, perder aí cintura, quadril, é uma ótima prática aí de exercício físico. Aumento da flexibilidade, do equilíbrio, da coordenação motora global, né? Então são exercícios fundamentais, né, que auxilia, né, tanto no equilíbrio, quando você entra dentro da água, você tem aquela sensação de desequilíbrio, conforme as aulas vão acontecendo, isso vai melhorando também, e aí isso amplia quando a gente está fora da água. Contribui para o bem-estar dos praticantes e o risco muito baixo de lesões, né? Então, a única chance de você se machucar na hidroginástica é você subir, descer a escada e escorregar. Porque dentro da piscina não vai ter como machucar. As cargas, né? Não existe carga, não existe peso, né? Então você não vai se machucar. Se você fazer um exercício errado, dificilmente vai se machucar. Então o risco de lesão é muito baixo, praticamente nulo. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos para estar encerrando a nossa aula. Quando a gente fala de hidroginástica, diferente de outras práticas de exercício físico como musculação, crossfit, a gente não vai ter um peso que nem a anilha, né? Peso 5, 6, 10 quilos. Né? Nós temos alguns materiais que vão representar essas cargas. Então, esses materiais são flutuantes ou não. Então, os flutuantes, nós temos os halteres, as tornozeleiras, os bastões, o espaguete ou tubete, né? Espaguete, tubete, aqueles compridão, os cintos, que é esse daqui, ó, os palmares, que é como se fosse uma luva, para quê? Para aumentar a resistência na água, né? A gente conseguir fazer força. Esses materiais são como se fosse de EVA, um material mais resistente. Então, o que vai fazer a carga dentro do exercício? É a intensidade com que o indivíduo faz. Se eu fazer ele bem levezinho, devagar, vai ser uma carga, vou sentir um peso diferente. Se eu acelerar esse movimento, botar força, contração muscular, a carga vai aumentar e dá uma carga muito legal de exercício. Não sei se vocês já fizeram algum exercício na água, mas quando a gente coloca algum material, a gente tem uma carga, sim, bacana para a gente realizar o exercício, tá? Temos os elásticos, né, que a gente consegue trabalhar os membros superiores e inferiores, e nós temos os equipamentos que não flutuam, né, que são os jumps, as esteiras e as bicicletas. Então, tem algumas esteiras que são feitas para estar dentro da água, bicicletas também, jumps, né, que é os pula-pula. A gente consegue trabalhar o corpo inteiro dentro da hidroginástica, tá bom? E para finalizar aqui com vocês, nós temos a hidroginástica, com o passar do tempo, ela vem passando por grandes mudanças. Então, acontecendo bastante estudos, grandes profissionais da área vêm criando novas práticas, né? Então, vem surgindo novas modalidades e novos adeptos. Então, por isso que eu falei para vocês que não é uma característica agora, hoje em dia, somente para idoso ou gestante, né? Os jovens, né? As pessoas estão procurando porque é uma atividade prazerosa, ainda mais no verão, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma reportagem que eu achei falando dessas novas práticas, tá? Tudo bem até aqui? Alguém pode falar alguma coisa, alguma dúvida? Alguém já fez hidroginástica, queria comentar alguma coisa? A avó, o vô, o pai, a mãe já fez?
Se percebeu algum tipo de benefício. A minha internet roda. A LPNet na casa de vocês está boa ou não? Ultimamente? Acho que é muita aula online, está sobrecarregando. Foi-se o tempo em que natação era o único sinônimo... Só um minuto. Foi-se o tempo em que natação era o único sinônimo de exercício na piscina. Agora, o CrossFit dentro da água é apenas uma das novidades para manter a forma no verão. E tal uma corridinha dentro d'água? A aula inteira é assim. Quem já corre na rua reforça o treino aqui sem risco de lesões. A água amortece bastante, ajuda o desenvolvimento, não tem o mesmo impacto que você tem na rua. Já existe até triatlo sem tirar os pés da piscina. Depois são as esteiras que dão um mergulho. E haja fôlego. Quando estiver fazendo uma trilha, uma inclinação bem forte, que a gente realmente fica... Estou bufando aqui para você ver como é que realmente exige muita resistência. Para encerrar, pedalada submersa. E ainda há opções de esportes mais radicais. Mas a grande novidade é o Aquacross, a versão aquática do CrossFit, aquele circuito de exercícios. A aula é um pouco diferente da tradicional. Os alunos fazem o máximo de repetições com duração de 1 minuto. Com as altas temperaturas do verão, qualquer tipo de atividade física de alto impacto fica muito mais agradável dentro da piscina. Além disso, essa modalidade oferece mais um obstáculo, a resistência da água. Por isso é indicada para quem quer perder peso. Quando o indivíduo tem o corpo submerso, né, você tem ali uma resistência por mais de 20 vezes se comparado ao ar. Resistência em todos os sentidos. Por estar em ambiente aquático, escorrega, né? Então exige mais força, mais aderência da sua mão. Então é um grande desafio para essa atividade. Para amadores ou atletas como Douglas, o esporte debaixo d'água se torna um vício e para lá de saudável. Eu acho que minha vida já está na água. Mas não que na rua não seja legal, mas para mim é melhor aqui. Vou parar de compartilhar aqui com vocês. Então, dentro da... Então, a hidroginástica ela vem ganhando novos adeptos, então, como vocês viram aí nessa reportagem, fala um pouquinho do cross, né? A hidrocross. Nós temos a zumba também dentro da piscina, que acontece bastante. E nós temos também uma nova prática que está acontecendo bastante, a questão do pilates dentro da água. Então, os exercícios característicos do pilates que a gente faz fora, está fazendo dentro da água também. Então, a hidroginástica vem se reinventando para conseguir novas pessoas, novos praticantes, tá? Então, acho que por hoje, meus queridos alunos, era isso. Queria compartilhar com vocês um pouquinho dos trabalhos, dessa vivência aqui que eu tenho com a hidroginástica, que vocês possam criar uma mentalidade aí para buscar atividade física e fazer aquilo que vocês gostam de praticar, que é o principal. Grandes possibilidades aqui na nossa cidade a gente tem, né? Dentro do que vocês apresentaram, a gente consegue encontrar aqui em Lençóis Paulista, né? Natação, hidroginástica, crossfit, treinamento funcional, yoga, né? Dança. Então, tem bastante coisas que vocês podem praticar. E espero que vocês levem isso para a vida de vocês. Quando a gente se encontrar daqui uns 10 anos daqui, espero que todos estejam aí em forma, praticando atividade física ou tentando entrar nessa vida fitness que é tão difícil, né? Alguma dúvida, algum comentário? A gente já encerra a nossa aula aqui. Vocês estão muito quietos. Vou parar de gravar.